Puxe uma cadeira e seja muito bem-vinda ao Quem Somos Nós para Julgar, o seu conforto semanal. Não importa a hora que você está nos ouvindo, agora nós somos a sua rede de apoio. A Páscoa vem aí. Os ovos já estão na prateleira e as crianças já estão ansiosas. Mas não é só sobre a conta do cartão de crédito e as crianças com excesso de açúcar. O que importa é que valores a gente realmente vai conseguir ensinar. Será que vamos celebrar a ressurreição ou só o consumismo? Porque talvez o verdadeiro sentido da Páscoa não esteja no chocolate, mas no que a gente ensina dentro de casa. Para conversar sobre isso, sobre infância, valores e a espiritualidade que nasce no cotidiano da família, a gente recebe hoje Ivna Salviano, que há muitos anos trabalha com formação espiritual de crianças e famílias. Muito obrigada, agradeço muito o convite, a oportunidade de dividir com famílias, né? Um tema que me é tão precioso, tão caro, ao qual eu me dedico há tantos anos, e eu espero que a gente tenha uma conversa muito produtiva hoje. Hoje a gente vê que a Páscoa virou muito mais sobre o consumo do que sobre a tradição, sobre renascimento, redenção. Então, o que a gente faz quando a Páscoa perde esse significado, né? O que as famílias podem trazer de diferente para sair um pouco do que a cultura está trazendo hoje tão intensamente, de coelhinho, de ovos? Não é só a Páscoa, né? Ah, a gente percebe que as festas cristãs, de maneira geral, elas foram esvaziadas do significado. É a Páscoa, é o Natal, né? Eu me lembro muito, meu filho maior, ele era pequeno, e um dia no shopping ele viu um presépio numa lateralzinha dessa de shopping, assim, ele falou assim: mãe, por que Jesus está tão escondido se o Natal é o nascimento de Jesus? Então a gente vai vendo um esvaziamento do significado e uma secularização de festas que são tradicionalmente cristãs, né? E o comércio ganha muito com isso, né? Porque o que interessa é vender o presente de Natal, é vender o chocolate, e agora mais do que tudo isso é vender os enfeites, né? A casa tem que estar toda decorada, você tem que ter uma coisa na porta para significar, para decorar uma guirlanda. E às vezes a gente, sem perceber, vai entrando nessa coisa do consumo, né? Do que fazer, e esquece de falar com as nossas crianças aquilo que é realmente importante, que é a essência da comemoração em si. Os seus filhos, desde pequenininho, eles já cresceram nesse ambiente familiar, assim, religioso? Ou você teve isso, assim, depois já de um tempo? Você já sempre foi, assim, essa pessoa religiosa? Não, eu sou cristã desde a infância, né? Eu vim de uma formação cristã, os meus pais se dedicaram a fazer esse trabalho, né? De apresentar a Deus pra gente, de nos conduzir dentro daquilo que eles acreditavam. E eu trabalho como evangelista de criança há 26 anos. Então, muito antes de me casar, de ter filho, eu já estava inserido nesse movimento de evangelizar a criança, né? De apresentar para a criança aquilo no qual eu cria. E o que eu observava é que muitas vezes as famílias entregavam para a igreja, que era onde eu congregava, essa responsabilidade, né? Tipo assim, cuida aí, você ensina. E desde essa época eu comecei a me preocupar. Meu Deus, essa não é uma atribuição da igreja. A igreja é uma coadjuvante nessa função. Essa é uma função essencialmente familiar. Se a gente for falar no universo de cristianismo, a ordenança de Deus lá no Antigo Testamento, quando o pessoal está saindo do Egito, que vai se estabelecer as bases ali da crença daquele povo, a ordem de Deus é muito clara: vocês vão inculcar a palavra de Deus para os seus filhos. Como? Andando pelo caminho, falando dela de dia e de noite, quando você deitar, quando você se levantar, escrevendo nos umbrais das suas portas. Ele falou para pais, ele não falou para professores, nem para sacerdotes, ele falou para aqueles que estavam no dia a dia. Por quê? Porque a gente ensina essas coisas para as crianças no dia a dia, né? Então, a oportunidade da festa, ela é maravilhosa, você não vai perder, né? O mundo todo está ali comemorando Natal, Páscoa, né? Que é a nossa comemoração de agora. A mídia está jogando esse tema e é uma oportunidade ímpar de você trazer o significado real da festa
e apresentar para as crianças. E quanto mais cedo começar, eu acho que mais ganho a gente tem. A gente vê isso no Natal, na Páscoa, muito forte, mas eu acho que vem acontecendo muito isso no decorrer do ano. Então, tudo bem a família abrir mão da parte pedagógica, e que antigamente a família era muito em cima, né? E aí agora a escola tem que fazer aquilo e as famílias já, às vezes, nem tarefa de casa fazem mais com a criança. Mas até certo ponto, ainda dá para levar. Agora os valores e a moral, não tem como deixar isso terceirizado, né? Nem mesmo com a igreja, como você estava falando, porque a igreja é uma vez na semana, não tem como toda a moral da criança depender daquilo. Até porque não vai. Ele vai... Tem todos os outros exemplos que ele vai pegando durante todos os dias dele, na escola, na internet, com os pais, com a família, todas as outras coisas que ele vai ver, e uma vez na semana a igreja não vai resolver, né? Não vai, porque assim, tem um provérbio que diz assim, ensina o menino o caminho que ele deve andar. E quando for velho, ele não vai se desviar dele. Então, a gente tem que pensar assim, você ensinar o caminho que ele deve andar, necessariamente você vai ter que estar no caminho com ele. Não dá para você apontar para uma criança de 4 anos e falar assim, olha, vai por aqui, né? Reaja desse jeito, faça daquele jeito. Você tem que estar junto. E estar junto demanda tempo. E tempo é uma coisa que está faltando por uma má gerência, né? Não é porque os nossos dias encurtaram, eles continuam tendo ali 24 horas, como sempre tiveram, mas existe um gerenciamento ruim do tempo. A gente tem muita distração, a verdade é essa. Não estou falando de criança, estou falando de adulto. Os adultos têm muitas distrações. Além das mídias sociais, desse universo digital que precisa existir paralelamente, às vezes até concorrendo com o universo real, a gente ainda tem uma lista de coisas a fazer que não tem fim. Né? Se você for seguir o que a sociedade está te pedindo, você vai morrer e não vai conseguir um dia sequer zerar a sua lista toda. Porque para a maternidade essa lista é ainda mais cruel, né? Tu tem que dar comida com 5 cores no prato, a criança tem que fazer isso, ela tem que ter aula de inglês, ela tem que aprender a nadar, porque senão ela morre afogada, ela tem que fazer um esporte de defesa pessoal para ela se defender. E a lista vai aumentando e ainda tem a nossa lista, né? Que você não pode estar gorda, você não pode estar velha, você tem que ir na academia, você tem que comer bem, você tem que acordar às 5 da manhã, você tem que levar na escola, buscar na escola. Então, é uma quantidade de coisas urgentes que precisam ser feitas e que, de certa forma, mostram para a sociedade quão boa mãe nós somos, né? O quanto que a gente, puxa, aquela ali é mãezona. A nossa competição diária. E ainda tem a praga de que você ainda tem que registrar para mostrar para os outros que você fez. Porque senão não adianta não basta fazer, né? Tem que fazer, tem que publicar. Isso gera na gente um desgaste tão grande e uma distração em relação ao que é essencial. O que é essencial? É formar aquela criança. Né? Não é botar no mundo, não é pagar a escola, não é pagar o reforço, é formar aquele indivíduo. E não dá para formar sem presença, é impossível transmitir qualquer tipo de valor moral, de fé, se você não tiver tempo com essa criança, porque ela vai aprender vendo e não ouvindo. A criança, na verdade, eu acho que não só a criança, todo mundo, a gente aprende muito mais vendo, né, do que na teoria, porque se a gente conseguisse aprender as coisas na teoria, a própria maternidade já teria um livro, Como Ser uma Boa Mãe. Suficiente, né? Como dar conta do trabalho, como dar conta de ser uma boa esposa. E teria tanto do livro, porque você tem que ser a boa mãe, a boa amiga, a boa esposa, a boa funcionária. Você tem que ser a boa filha, porque às vezes você ainda tem mãe, pai, ainda tem que cumprir os eventos familiares. Então, assim, nada a gente aprende na teoria. E a gente não pode querer que as nossas crianças aprendam também as coisas na teoria. Eu sou a pessoa que não faço nenhuma oração, eu saio, eu como qualquer coisa, eu como na frente da televisão, mas o meu filho tem que fazer tudo direitinho. E não é assim, as coisas não vão funcionar desse jeito, né? A criança vê, a criança faz. Ela lê a gente, né? Então, a criança ela vai ler o universo através do adulto. Na verdade, ela vai aprender a reagir às circunstâncias
a partir da reação dos adultos. Então, observe, se ela cai, uma criança pequenininha, quando cai, antes de chorar, ela olha para a mãe. A reação da mãe diz para ela, eu posso chorar ou eu não preciso chorar? É uma coisa muito interessante isso. Então, a gente não vai sentar com o filho e vai dizer assim, olha, hoje eu vou te dar uma aula sobre como respeitar as pessoas. Isso não existe. Eu vou te dar uma aula como ser uma boa mãe. Para sua filhinha lá, o pai vai dizer assim, hoje o papai vai te ensinar como ser um bom pai. Não é assim que funciona, né? As crianças vão lendo o ambiente, lendo as reações dos adultos, elas percebem e elas têm uma sutileza para fazer isso, elas percebem inclusive se você está de bom humor, se você não está. À medida que eles crescem um pouquinho, eles sabem o momento que eles precisam pegar leve e a hora que eles podem se soltar. Porque eles vão fazendo essa leitura e no campo espiritual isso é fundamental, porque como é que você vai passar a transmitir uma fé que você não tem, né? Eu conheço muitos depoimentos bonitos de mães que disseram assim, olha, eu nunca levei muito a sério essa questão espiritual, mas quando eu tive filho e eu olhei para aquela criança e falei, meu Deus, como que eu vou ensinar sobre o Senhor se eu não sou assim tão íntima? E a maternidade foi um movimento de retorno, a busca de Deus mesmo, a sentido da vida, porque quando a gente se conecta com o espiritual, aí você recebe de Deus para conseguir passar para a criança. Eu acho que sem isso não dá, fica um discurso vazio. É o meu caso, eu voltei a me reconectar com Deus e com a história de Jesus e com várias coisas, quando eu comecei a perceber que eu teria que ensinar ele, que o mundo todo está realmente preocupado com os ovinhos, com o coelhinho e com dar para ele, todo mundo vai se preocupar em dar um ovinho da Páscoa para ele no dia da Páscoa, todo mundo vai se preocupar em fazer uma linda caça aos ovos. A escola dele não, mas a maioria das escolas vai se preocupar em dar uma lembrancinha de coelhinho e tudo mais. Então a pessoa que vai ter que trazer o sentido da Páscoa sou eu, né? Então quando eu parei para analisar isso, eu falei, nossa, eu preciso encontrar esse sentido dentro de mim. Porque agora é eu que sou a responsável por isso. E eu realmente não quero que ele passe a associar todas as datas a uma decoração bonita, tem que arrumar a casa porque vai ter que receber pessoas, vai ter que esconder ovinhos. E cadê? Pra quê? Da onde que surge essa data? Ganhar alguma coisa, né? Isso, ainda tem isso, né? Porque as crianças ficam ansiosas, tanto Páscoa quanto Natal, de receber essas coisas. É uma data linda, especial, realmente são momentos que ficam na memória e eu não vou deixar de dar isso, mas vazio. Esvaziado do significado. Com certeza. Eu acho assim, não tem nenhum problema, gente, dar presente de Natal. Não tem nenhum problema em ter caça aos ovos, e coelhinho, e chocolate, e decorar a casa. A questão não é isso. Desde que a criança seja instruída no verdadeiro significado das coisas, ela vai gravar o que é espiritual. O chocolate vai adoçar a vida dela ali, mas ela vai gravar o que é espiritual. E eu acho que as festas são oportunidades muito boas que a gente tem disso. Se a gente, partindo aqui da premissa cristã, né, quando você vai ver a história bíblica, Deus marca os eventos especiais com festa. E toda festa inclui comida. Porque a gente está muito nesse universo, né, palatável. Então, aquela experiência da alegria, da congregação das pessoas, de receber as famílias, de preparar uma comida que é específica daquela festa, isso marca para a criança, para o adulto, para o idoso e traz para ele aquela lembrança. Por que eu comemoro essa festa? Né? Quando tem a instituição formal da Páscoa, quando os judeus estão saindo, os hebreus ainda, né, nem eram chamados judeus, eles estão saindo do Egito, a orientação da festa da Páscoa, ela termina com assim, olha, todo ano, nessa mesma época, vocês vão fazer exatamente o que vocês estão fazendo aqui, para se lembrarem. Então, a festa é um recurso pedagógico de Deus para a gente se lembrar. Com certeza. E do que a gente vai lembrar é a grande pergunta, né? Como você diz, do que o meu filho vai lembrar? Essa Páscoa vai passar. E o que vai ficar para ele? Né? O que a gente vai ter ensinado? Para além do chocolate. O chocolate tu nem precisa fazer força, Exatamente. né? Todo mundo já faz. Mas como que eu vou ensinar? Então, essa vivência de fé é uma oportunidade de você começar. Eu trabalho com produção de material temático para essas duas fases, né? Eu faço material temático para Páscoa
e para Natal. Então, a gente chama das devocionais. A família se reúne e faz aquele material. Então, na Páscoa são 8 dias de aplicação. Você tem um texto bíblico, uma reflexão, uma atividade para fazer em família. E você faz 8 dias. No Natal são 25 dias. Começa 1º de dezembro, vai até o dia 25. E é infalível. No dia seguinte, ao final do material da devocional, né? Então, na segunda-feira, depois do domingo de Páscoa, e no dia 26 de dezembro, todas as crianças chegam para os pais e perguntam: qual é a história de hoje? O que a gente vai fazer hoje? Né? Por quê? Porque elas têm sede de conhecer, sede de se relacionar com Deus. Então, essas festas, elas são uma excelente forma da gente introduzir o tema, né? Da gente colocar a criança em contato com esse movimento de parar um pouquinho no dia, que é tão corrido, tão cheio de atividades, né? Acalmar ali o coração um pouco e pensar sobre as coisas de Deus e fazer uma oração. Não aquela oração do fim do dia que a criança quase que fala o amém, já meio que dormindo, né? Ela já está morta de cansado. Mas parar um pouquinho, refletir. E não gasta tanto tempo assim, sabe? Durante muito tempo as pessoas me diziam assim: eu não faço porque eu não tenho tempo. Eu comecei a cronometrar. De verdade, quanto menor a criança é menos tempo. Então, eu tenho uma menina de 4 anos, são 5 minutos. A oração, 5 minutos que eu vou ali contar uma historinha, falar sobre o significado daquilo e fazer uma oração. Como que eu vou dizer que eu não tenho 5 minutos? Todo mundo tem 5 minutos. Se eu tomar um banho mais rápido, eu tenho 5 minutos. Sim. Né? Com os meninos que são maiores, eu tenho um de 12 e um de 10, são 15. Exige uma reflexão, né? O assunto rende mais. Na verdade, eles começam a Sim, se eles têm inferências, eles relacionam, né? Eles trazem coisas da experiência dia a dia. deles para relacionar. Mas são 15 minutos. Como que você não tem 15 minutos? É uma questão de prioridade. É isso que eu ia falar. Tá errado, né? É uma questão de... A gente tem 15 minutos, a gente joga 15 minutos fora rolando o feed. Exatamente. É lógico que todo mundo tem 15, mas às vezes não sabe nem exatamente como fazer, né? Não sabe como começar. Então, esses materiais que eu produzo, eles são como se fosse assim uma espécie de... Segura aqui na minha mão, vou andar contigo 7 dias, 8 dias, e aí depois você vai sozinho. Eu Depois lembro que eu segue. fiz, acho que foi 2023 ou 2024 que eu baixei o seu material, aí eu fiz com ele. Eu fiz o da Páscoa, o do Natal não cheguei a completar, porque tem também novena de Natal, aí tinha outros eventos. Dezembro é pauleira. Dezembro é pauleira. Dezembro é difícil. E aí eu fiz alguns dias, mas eu não consegui fazer todos, mas também sem culpa nos dias que eu não conseguia fazer, né? Mas eu consegui trazer a história completa de Jesus, que é o que importa. E aí, nesse ano, porque acho que ele ainda era bem pequenininho, então eu queria trazer esse entendimento mesmo e trazer essa pequena reflexão, trazer esses primeiros momentos dele com a palavra de Jesus. Que não é os primeiros momentos, porque a escola dele é bem cristã, mas comigo, né? Pra gente ter essa troca, até porque eu estou entrando nesse vínculo e eu queria que ele entrasse junto comigo, então foi bem legal baixar o seu material e acompanhar isso com ele, ver o brilhinho dos olhos. E eu acompanhava também no seu Instagram, na época você filmava também as crianças fazendo, a Aninha tinha ali a mesma idade, então era bem legal. Eles já ficam, assim, eu faço com os meus, mas eu faço com os vizinhos também. Então, a minha casa é o ponto de encontro nessa época. E eles me associam com isso, né? Então, eu estava no parquinho com as crianças, a garotinha chegou: tia, quando é que vai ter? Né? Quando é que vai ter? Na Páscoa. Esses dias ela chegou: tia, a Páscoa está chegando, vai ter. Porque elas têm a demanda. A criança é naturalmente curiosa para aquilo que é bom, para aquilo que é belo e para aquilo que é verdadeiro. Legal. E a palavra de Deus, ela tem essas 3 coisas. Ela é boa, ela é bela e ela é verdadeira, né? Ela é carregada de sentido. Então, quando a gente apresenta isso para a criança de forma natural, a gente estava falando que a criança vai fazer a leitura do nosso comportamento, né? Então, no dia a dia, mesmo sem uma coisa muito estruturada, a criança vai observar como que você reage, como que você responde, né? Como que você se irrita ou como que você se controla, quando você recorre a Deus, né? Nos momentos de dificuldade lá na sua casa, que aparecem, né? Todas as famílias têm. Qual é a sua reação?
né? Você xinga, você grita, você esbraveja, você murmura, ou você fala, não, peraí, a gente vai rezar aqui, a gente vai orar e vai dar certo, não precisa se preocupar, Deus é um Deus maravilhoso, a gente confia em Deus. As crianças estão o tempo todo observando a gente e aprendendo a reagir a partir da nossa reação. Mas, além disso, a gente pode ter um momento estruturado, né? Aquele momento do dia em que a gente sabe que, assim, não, agora é o momento do nosso dia que a gente vai parar o que está fazendo e vai buscar a Deus, né? Eu já tive fazer lá em casa, né? No Natal, eu chamei o João, que é o meu filho, né? Na época eu só tinha o João. E aí veio a Isa, veio o Rômulo, né, o Rominho, vieram outras crianças lá pra casa. E aí eu coloquei a árvore de Natal vazia, sem nada. E aí eu imprimi umas coisas na internet, imprimi um presépio e tal. E aí eu fui montando o presépio com as crianças, contando né, a história de Jesus Cristo, desde o nascimento e tal. E as crianças ficaram, assim, encantadas, né? E aí depois eu coloquei também os biscoitinhos de Natal, né, para eles irem decorar e tal. E aí quando foi no outro ano, né, aí a minha vizinha perguntou, tia, vai fazer de novo e tal? Eu falei, vou fazer então só com vocês dois. E aí ela foi lá para casa para montar a árvore, né, eles montam do jeito deles, e aí eles montando e eu contando. Essa questão da Páscoa, eu faço só com o João, né, começando no domingo de Ramos, porque eu sou católica, então eu começo no domingo de Ramos, que é domingo agora que vai chegar, né? Então a gente faz o domingo de Ramos, aí quando chega na segunda-feira, eu conto pra ele, olha, hoje é segunda-feira, vai acontecer assim, aí terça-feira aconteceu tal coisa, e aí eu vou todos replicando os dias, a Semana Santa. da Semana Santa, né, conta pra ele, e aí toda vez ele sempre lembra assim, mas por que mataram o Papai do Céu? É o que fica assim pra eles, né? Nessa fase inicial, eles realmente ficam muito focados na Sexta-feira da Paixão. Né? As crianças ficam com os olhos arregalados, assim. Desesperadas. Exato. Olha, eu trabalho com criança nessa parte de evangelismo há 26 anos. E uma coisa que eu aprendi nesses 26 anos é que quando Jesus morre, a gente já ressuscita ele colado com a morte, entendeu? Porque é uma angústia muito ruim para uma criança pequena esperar o domingo de Páscoa para saber o que aconteceu. Né? Então eu brinco que a gente mata Jesus na sexta-feira na história, mas a gente já ressuscita ele de imediato. A gente fala, olha, mas não precisa ficar preocupado, porque ele morreu, mas depois de 3 dias ele ressuscitou, porque ele venceu a morte. Por que ele venceu a morte? Porque ele não tinha pecado, né? Então ele levou os nossos pecados sobre ele, mas ele mesmo não tinha nenhum. Então, ele venceu a morte e depois de 3 dias ele ressuscitou. Eu vou repetir isso lá no domingo de Páscoa, mas eu preciso antecipar isso para essa criança, porque é cruel com ela. Ela é muito pequenininha para conseguir lidar durante... Eles perguntam o tempo todo, né? Tia, mas por quê? Por que mataram Deus? Sim. Por que fizeram isso? E aí, dependendo do que as crianças assistem, né? Às vezes vem algum vídeo com as chicotadas, com a coroa de espinho. Eu acho muito pesado para criança muito pequena, mas às vezes aparece. Aquilo deixa ela muito impressionada. Então, eu acho que essa é a sensibilidade que a família tem que ter. Né, de conhecer a sua criança, de saber até que ponto você vai com ela e de trazer tranquilidade para ela nesse sentido, porque a Páscoa não é uma festa de tristeza. É claro que a Sexta-feira da Paixão é um momento de introspecção para o cristão, né, da gente olhar para dentro e pensar assim, meu Deus, o meu pecado é que estava ali, em cima dele. Mas ela é, sobretudo, uma festa de alegria. Né? Tanto para o hebreu lá atrás, séculos antes, que representa uma libertação da opressão do faraó, quanto para o cristão. Ela representa uma libertação da opressão do pecado. Então é uma festa de alegria, para a gente não correr o risco de deixar a criança desesperada ali, mas eles ficam mesmo. Eles ficam, é uma coisa que prende muito, né? E o João já tem essa questão na cabeça dele, né? Natal, Papai do Céu nasceu, Páscoa, o Papai do Céu morreu, né? Os homens mataram, os homens maus. Os homens maus mataram o Papai do Céu, mas o Papai do Céu ressuscitou de novo. Mas ele fica assim indignado. Por que mataram o Papai do Céu? Mas para a criança quanto menor, mais simplificada precisa ser a história. E aí, entre essas festas, né? O que a gente trabalha entre essas festas?
Sempre que a gente conta a história do Natal, a gente termina ali com o nascimento de Jesus. Às vezes, em alguns anos, eu vou até ali os 12 anos de Jesus, né? Sim. Que ele cresceu, ele se tornou um jovenzinho, enfim. Mas eu gosto muito de sugerir às famílias que, terminado o Natal, peguem um dos evangelhos e continuem. Né? Porque esse Jesus que nasceu, ele cresceu. E ele fez um monte de coisa. Mas ele fez muita coisa e ele ensinou muita coisa. Então você tem janeiro, fevereiro e março para explorar os milagres de Jesus, as parábolas, os ensinamentos, de uma forma suave. É uma historinha ali do Evangelho por dia. Eu gosto muito do de Marcos, ele é bem... O Evangelho de São Marcos, ele é bem reduzido no sentido assim, ele é mais objetivo. Então, conta, não precisa ler a história, dependendo da idade da criança, narra a história, aplica aquilo à vida da criança, faz uma oração, reza junto com a criança. Aí, de repente, tu chegou na Páscoa. Olha, esse Jesus que nasceu lá atrás, que cresceu, tornou-se homem, ele tinha um objetivo. Para que ele tinha vindo? Ele nasceu lá atrás porque ele ia ser adulto e ele ia ser o nosso Salvador. Mas aí Jesus ressuscita. E depois que ele ressuscitou, o que acontece? Acontece a estrutura da igreja primitiva. Ele passa 40 dias, ele ensina mais aos discípulos, ele ascende aos céus e depois ele manda o Espírito de Deus. E aí começa a igreja. É o livro de Atos. Muito legal. Então você cria um ciclo. Passa a fazer mais sentido, né? Faz Ao uma invés de linha, só comemorar o cronologia. nascimento e Sim, só comemorar a morte. Você cria uma linha do tempo e a criança precisa disso. Ela entende, olha, ele nasceu e eu às vezes começo dezembro lá no Gênesis. Os materiais de Páscoa, para que ele nasceu? Por que ele veio? Né? De onde saiu essa ideia de Deus mandar o filho dele vir ao mundo? Lá no Jardim do Éden, quando há o pecado e a separação entre Deus e o homem. Então, às vezes, a gente começa até bem antes, né? E cria essa linha que costura no coração da criança o Evangelho. Porque é isso que a gente quer transmitir a sua fé. Se a sua fé é cristã, ela está enraizada nisso aqui. E é pouquinha coisa por dia. É muito mais sobre constância do que sobre quantidade. Né? Então, às vezes, as mães, e aí eu me identifico com vocês, a gente quer fazer muito, o tempo todo a gente quer fazer muito. Mas não é o muito, é o pouco que a gente faz todo dia. Então, a criança escova o dente, ela aprende a escovar o dente escovando todo santo dia. Ela aprende a se vestir porque todo santo dia ela tem que se vestir. Então, ela vai aprender sobre Deus porque todo dia ela vai ter contato com as coisas de Deus. É um pouquinho, mas é um pouquinho sempre. Né? E essa constância, ela vai agregando no espírito da criança e vai criando essa memória gostosa, né? Mãe, vai ter de novo? Né? Eu acho que essas memórias afetivas, elas são fundamentais para a construção da estrutura da criança. Para ela ter, quando ela tiver os filhos dela, ela ter algum lugar onde ela possa tirar, né? Como se fosse um baú. Eu lembro que a minha mãe fazia isso. Sim. Vou fazer também. Isso é muito gostoso. Com certeza. E cada vez vai acrescentando um pouquinho mais nessa tradição, né? Cada um vai deixando o seu toquezinho especial. E aí essa coisa que era importante para mim vai ser mais importante para ele e para o filho dele vai ser mais memorável ainda e vai querer passar com mais ânimo e cada um vai querendo deixar seu toque, né? Vai muito criando legal. aquela memória afetiva, vai crescendo, né? E aí já se torna até uma tradição familiar, né? Você consegue criar uma linha de uma tradição familiar e vai sendo passado. Que eu acho até que hoje em dia a gente quase não ouve falar sobre tradições familiares, né? Não tá meio perdido. A família, ela se dispersou tanto, ao mesmo tempo que está todo mundo mais tempo dentro de casa, só que está todo mundo dentro dos seus quartos, com as suas telas. Sim. Né? O tempo ficou mais valioso para os outros, né? Então, tá todo mundo querendo roubar o nosso tempo. A gente falou no episódio de telas. Todo mundo querendo roubar nosso tempo o tempo todo. Então, o tempo tá precioso para todo mundo. E aí tá todo mundo querendo roubar o tempo de todo mundo. E aí a gente fica perdido no que fazer com o nosso tempo e esquece da prioridade e do mais importante de tudo nesse mundo de maternidade, né? Que nem você falou. Aula de natação é importante? É. Aula de inglês é importante? É. Mas a gente precisa ter uma prioridade na vida. Vai ser a gente
estar lá todos os dias construindo essas memórias e construindo esse lugar de onde eles vão tirar as atitudes e a moral deles. Então, eu acredito que é muito sobre realmente prioridade do nosso tempo e é o mais difícil de tudo hoje em dia, né? É o mais difícil porque assim, como que hoje em dia a gente vai conseguir cultivar essa espiritualidade, né? Nesse mundo tão bagunçado, tão barulhento, tão cheio de coisas para fazer. Desligando as telas. Não tem. Começa por aí. Não tem, você vai ter que desligar. Vai ter que ter algum momento na rotina da sua família que vai estar tudo desligado. Tem que desligar, tem que ter. Não tem. E o adulto tem que desligar também. Porque às vezes a criança pequena, ela está desligada, né? A mãe já entendeu que é prejudicial, que não pode, de jeito nenhum. Aí ela meio que zera a tela, ou quase zera, né? Dependendo da condição. Mas a mãe em si está com o celular na mão. Entendeu? Então, assim, tem que ter um momento no dia em que todo mundo está desligado. Sim. Todo mundo. Eu já testei tanto, tá? Meu filho tem 12 anos, então em 12 anos eu já fiz muitos testes. Na fase inicial, quando as crianças são pequenas, até ali os 5 anos, o que mais funciona para mim é fazer esses momentos de devocionais nas refeições. Porque a criança está ali parada, ela está entretida com a comida, ela está comendo. Enquanto ela come, ela ouve uma história. É um momento tão raro no dia conseguir manter Entendeu? ele parado, né? E eu acho que toda família tem pelo menos uma refeição em que todo mundo está em casa. É o que a gente espera. Né? Ou é o café da manhã, ou vai ser o almoço, ou vai ser o jantar, né? Se não tem, amiga, dá uma organizada aí, porque pelo menos uma. Ivna, mas é tão difícil de manhã, na hora de sair, né? Já dorme com a mesa do café da manhã pronta. Eu já fiz isso inúmeras vezes, dormir com tudo pronto. Eu gosto de deixar a Bíblia no lugar onde ela vai ser usada, ela funciona como um gatilho para a formação de hábitos. Né? Então, a Bíblia estando lá, a hora que a criança senta, ela, hoje é a hora da história, agora é a hora da história. Muito bom. Então, você começa em um horário e testa. Mas para dizer que deu errado, você tem que testar umas 3 semanas. Não, olha, esse horário aqui não funciona para mim. Tem famílias que a dinâmica não é essa, mas funciona no final da tarde. Ou funciona na hora do almoço. A gente vai testando, é igual ir para academia, gente. A gente testa todos os horários até dizer assim, não, esse aqui dá certo, né? Então, vai testando e entendendo na sua dinâmica familiar qual é o horário que funciona. Eu sugiro essa questão das refeições porque as crianças pequenas, elas não ficam paradas. Mas eu também já percebi que criança pequena não precisa ficar parada para estar prestando atenção em nada, né? A gente acha que eles não estão prestando não, atenção. ele está lá rodando o carrinho na parede, mas se você perguntar, ele está ligado. Mas eu acho assim, se você puder estruturar, funciona. Se você quiser cronometrar, você vai ver que eu não estou te falando um negócio diferente. Criança pequenininha, 5 minutos. Você vai conseguir contar uma história, porque você não vai entrar em detalhes. Vai contar a história da ovelha perdida. Não tem o que fazer. Existe um pastor muito bom, que tinha muitas ovelhas, mas ele perdeu uma. Só que ele ama tanto essa uma que ele foi atrás dela. E quando ele achou, ela estava toda ferida. Ele botou ela nas costas, cuidou dos ferimentos e voltou com ela para casa. Porque ele é um bom pastor. Olha, sabe? Essa é a história, gente. Já foi. A história. Foi 30 segundos de uma história. E aí a criança vai fazer 1, 2 perguntas, responder. Sabe quem é esse bom pastor? Esse bom pastor é Cristo. Né? Ele veio para a terra porque nós, as ovelhinhas, estávamos perdidas. E a gente não sabia para onde ir. A gente não tinha um pastor para cuidar da gente, né? E aí ele veio e ele foi atrás de cada uma que estava perdida. Ele foi atrás de você, do papai, da mamãe, do vovô e da vovó. E ele encontrou a gente e trouxe a gente para perto dele. Olha que coisa maravilhosa. Vamos falar com Deus, vamos agradecer a Ele. Acabou. Como é que uma pessoa vai me dizer assim, não dá tempo? Não tem como. Entendeu? Então, a criança cresceu mais, abre a Bíblia e lê a história da ovelha perdida. Dá para ver, dá para conversar mais. Mas é constância, de pouquinho em pouquinho. Você vai começar a perceber que essa criança, ela vai te dar devolutivas dessa palavra ao longo das experiências dela.
Né? Então, quando ela chegar da escola e for contar determinadas coisas, ela vai dizer assim, mãe, olha, aconteceu isso, mas eu lembrei que a Bíblia já ensinou sobre isso. Deus já falou que isso é certo, que isso é errado. A palavra de Deus, ela vai fazer parte da vida da criança. Então, esse Deus que a princípio é um ser muito distante, ele se torna próximo. E se a gente for ler na história do Natal, um dos nomes que Jesus recebe é Emanuel, que significa Deus conosco. É um Deus que não está lá longe, é um Deus que veio. Ele se mudou para a terra, ele veio ser nosso vizinho. E essa personificação de Jesus, né, da proximidade, dá para a criança uma estrutura de fé. Tanto na infância, quanto na adolescência, que é um período de questionamento, quanto na vida adulta. A gente vai formando as bases e não vai precisar tanto desse movimento do adulto perceber-se cru e falar, meu Deus, e agora? Para onde eu fujo? Sim. Aí ele vai voltar lá do zero. Então, a gente já entrega a criança para a vida adulta com uma estrutura. E ela vai, então, decidir se ela quer seguir ao Deus dos pais dela ou não. Porque aí a gente também não tem como impor nada. A gente pavimenta, a gente coloca os trilhos para que a criança possa seguir, mas em algum momento ela vai fazer uma decisão pessoal, né? E que ela tem elementos para poder escolher. Com certeza. Né? Não dá para escolher aquilo que você não conhece. Eu já tive, né, eu fui muito da igreja, né, eu fiz catequese, eu fiz perseverança, eu fiz crisma, e assim que eu me crismei, eu estava muito inserida naquilo, né, e aí eu já entrei como catequista. E até então estava muito legal. E aí eu comecei, já cheguei tipo na minha vida adulta, aí eu comecei a trabalhar, porque até então eu só estudava, e aí eu comecei a trabalhar. E aí foi quando eu me afastei das atividades da igreja, né? Mas eu ainda tinha aquela vontade de voltar. Só que a gente está num mundo hoje que tudo é motivo para a gente deixar de lado. Eu tô muito cansada. Eu tenho que trabalhar. Porque agora eu trabalho e eu tenho que fazer eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer as coisas da faculdade. E aí eu também tenho as minhas coisas de casa para fazer, porque a minha mãe não me deixava ser a moradora de um hotel. Minha casa nunca foi um hotel, então tinha as coisas de casa para fazer. E aí foi quando eu dei uma afastada da igreja. Aí foi quando eu fiz as minhas tatuagens. Só que a minha base, ela tava ali, guardadinha, né? E aí eu fui, me estruturei, me arrumei, fiquei com saudade, até que eu decidi, falei, não, eu preciso voltar. Porque eu sinto saudade das crianças. E aí eu voltei para catequese, voltei a dar aula, né? Pedi para o primeiro ano, falei, gente, eu não quero assumir uma turma esse ano. Eu quero só observar, eu quero só ficar como auxiliar. Você já foi professora há 4 anos? Eu falei, não, eu sei, mas eu quero só olhar. E aí eu fiquei só olhando, né, uns 6 meses, aí a professora se ausentou, eu já peguei assumi a turma, aí fiquei mais uns 4 anos, 4, 5 anos, direto na catequese, aí muda pra lá, muda pra cá, e tem que casar, e tem que não sei o quê. E é fato, a gente, sempre que a gente tem que deixar alguma coisa de lado, a gente nunca deixa ou trabalho ou estudo, a gente sempre vai deixar de lado a igreja. Não, aí bota a igreja de lado de novo. Aí vai resolver as coisas e tal, não sei o que. Aí eu fiz cirurgia e um monte de coisa aconteceu. E aí casei. E aí eu fui morar muito longe, que eu fui morar lá na Barreira. E eu gostava de ir na igreja do Parque 10, que foi onde eu cresci. Aí não, então larga a catequese de novo. E aí aquela saudade, aí volta pra catequese de novo. É uma coisa de vocação, né? Não adianta tentar escapar não, porque volta. Aí me mudei de novo, aí nasceu o João. Aí o João fez 2 aninhos, eu falei assim, gente, eu vou voltar pra catequese, porque eu já consigo deixar o João ali e tal. Aí eu engravidei José. Aí eu já consegui me desvincular da paróquia que eu tava no Parque 10, né? Agora eu tô lá perto de casa. E aí voltei de novo e assim, e o João, ele voltou esse ano comigo, ele entrou na igreja, né, comigo esse ano, eu voltei. E ele tá adorando, ele tá amando. E aí eu me sinto bem. Por mais que eu tenha esses meus momentos, meus anos, assim, que eu me afasto da catequese em si, de estar presente no ambiente da igreja,
Mas eu sempre fico pensando, gente, eu estou com tanta saudade das minhas crianças. É uma semente que ela brota para a vida, né? Eu continuo fazendo trabalho com as crianças em igreja. Eu faço o meu em casa, na vizinhança, mas eu continuo na igreja. E algumas das músicas que eu canto com as crianças, eu aprendi com a minha mãe, que foi catequista, e ela me carregava aos 2 anos de idade para assistir às aulas. Então, quando eu canto, eu sempre lembro, caramba, olha quantas décadas tem isso, mas ficou lá, né? É uma marca que a gente imprime na criança. A gente tem muita coisa para deixar para os filhos, né? Eu sei que a maioria de nós se organiza, se programa, a gente quer dar uma estrutura para as crianças, a gente quer deixar elas mais ou menos preparadas, né? O perrengue de toda mãe é pensar assim, ai meu Deus, e se eu faltar? Né? Como que essa criança vai ficar? Então os pais trabalham, a gente dá a melhor educação que tem condição de dar, escolhe colégio a dedo, acompanha, mas no final das contas, o que vai fazer a diferença é essa formação moral e espiritual que vai dar para esse jovem, para esse adulto, condição de decidir o que fazer e principalmente de separar o bem do mal. A gente vive um momento da sociedade onde as coisas se inverteram. Então, o que é certo é apresentado como retrógrado, né, como inadequado, como antiquado, e o que é errado é o legal, é o cool, é o moderno, né? Então, se a gente como família não fincar o pé no chão e ensinar, olha, isso aqui, isso é bom, a criança tem uma tendência ao que é bom, ao que é certo. Essa criança vai se perder e não demora muito para ela se perder. A adolescência é logo ali. Né? Você virou uma página na maternidade, acabou. Pum, 12 anos. O que é isso? Hormônio para cá e para lá. E na adolescência a criança se perde. Porque as ofertas são muitas, elas não são só para os adultos, né? Uma coisa que a gente precisa ter sempre em mente é que alguém sempre estará ensinando. Você falou isso no começo. Se não formos nós, alguém estará ensinando essa criança. E a gente tem rede social hoje que tem todo tipo de informação, todo tipo, né? E isso ensina, isso forma, isso molda. Conversávamos em casa esses dias, né? E na minha idade de adolescente, jamais pensaria em pintar o cabelo de roxo. Tá louca? Eu ia passar como ridícula, pintando o cabelo de roxo. A minha mãe, eu falei, mãe, e a senhora? Ela falou, olha, eu vivi a história da primeira mulher que pintou o cabelo de roxo, que foi a Baby Consuelo. Eu falei, aposto que depois dela, outras apareceram de cabelo pintado de roxo. Ela falou, exato, mas até ela ninguém pintava. Então, até isso, a forma de vestir, a forma de se comportar, de se apresentar, que música eu vou querer ouvir, tudo isso vai ser formado. E se não for a gente, alguém vai estar lá ocupando o nosso lugar. E o que eles vão ensinar? É uma coisa que bate com o que a gente crê, com o que a gente acredita, ou é completamente diferente? E ainda, assim, tudo bem a criança testar esses seus outros estilos, outros formatos de se vestir e de se apresentar e de falar, vai imitar muitas pessoas, mas é importante que a gente, o nosso exemplo seja firme, porque na adolescência é normal se rebelar e realmente não querer ser parecido com a mãe, não querer ser parecido ali com a família, mas isso vai voltar depois. Então, quando ela voltar, ela saber para onde retornar, ela lembrar do exemplo da mãe, ela lembrar, Sim. Então, também não levar também com tanto desespero no momento que a criança não quer fazer nada do que eu quero, não quer fazer nada do que eu gosto, não quer me acompanhar em nada. E aí depois volta, né? Então eles não vão ser cópias nossas, né? Não vão ser clones, mas a gente dando a estrutura, o caminho natural é que a criança aprenda a separar o que é bom e o que é ruim. Sim, com né? O que é bonito do que é feio. Então, o meu filho olhou para um quadro outro dia dessas artes muito modernas, ele olhou, parou. Isso é um quadro? Analisou. Eu falei, isso vale o dinheiro? Ele vale. Vale o dinheiro. Ele falou, mas isso não é bonito. O que isso expressa? Né? Se você tiver que perguntar para alguém te explicar o que é aquilo, já é uma questão assim, será que isso é tão arte, tão valioso? E aí, você pega uma pintura mesmo, né? Aí eles olham os traços, olham a iluminação, olham as cores. Nossa!
como ele conseguiu representar o pôr do sol, como ele conseguiu representar o amanhecer. A criança sabe discernir o bonito do feio. Ainda mais no seu caso, eu lembro de você comentar algumas vezes no Instagram de escolher muito bem as imagens dos livros. Sim. Então, as ilustrações dos livros que eles têm contato são belíssimos, né? Então, eles têm essa diferenciação muito forte do belo. A gente tem um culto ao feísmo hoje, né? Eu tenho uma menina, vocês têm meninos. Ô, gente, eu não sei se é só comigo, mas eu entro na loja, eu tenho medo das bonecas. Elas são feias e assustadoras. É uma coisa assim, anormal. Você olha para aquela boneca, parece um Chuck da minha infância, aquela coisa, aquele olho esquisito. Tem uns que tem o olho bem grandão, assim. Horrível, uma cabeça deste tamanho e um corpo microscópico. A gente tem que garimpar para encontrar uma boneca bonita. E não é preconceito, não. Proporções humanas, né? Não estou falando de preconceito. Ela tem que ser bonita. Ela tem que parecer um bebê bonito, agradável. A gente tem que ficar nesse garimpo, porque é um culto ao feísmo nas bonecas, nos brinquedos, nos livros infantis, nas roupas. Né? Tudo bem, a gente preza pelo conforto. É bom a criança estar confortável, mas tem limite as coisas. O negócio está muito feio. Sim. As estampas são muito feias. Se você vai olhar as propagandas das marcas, as crianças que estão modelando, elas estão mal vestidas. Né? E aí você chega, aí a gente até muda de assunto. É assunto para outro dia. Tu chega no aniversário, a criança está de pijama. Ela não quis vestir essa roupa. Caramba, mas alguém tem que ensinar para ela que essa aqui é a roupa de dormir, colega. Essa aqui é a roupa de sair. Né? Então, são valores que a gente vai passando no dia a dia, nas coisas pequenas. Né? Olha, a gente se arruma, a gente trata bem as pessoas, a gente cuida da nossa casa, a gente cuida da nossa saúde. Se a gente está doente, a gente vai recorrer ao médico, a gente também vai recorrer a Deus, vai fazer uma oração. Né? Tem alguém doente na nossa família, é uma ótima forma de formar a criança. Olha, tem uma pessoa doente na nossa família, vamos reunir aqui, vamos rezar? Né? Então, toda noite a gente vai rezar por aquela pessoa, a gente vai fazer uma oração, uma prece. Eu não sei como que você chama, não é o nome da questão. Na época da Covid, a gente fez isso com os meninos, né? Nós tínhamos uma lista que não terminava, porque entrava gente, né? E diminuía porque tinha gente que morria. Tinha gente que melhorava, tinha gente que morria. E aí um dia o João, que é o meu do meio, falou assim: mamãe, eu cheguei à conclusão de que a gente não vai parar de orar pelos outros nunca. Porque sempre tem gente precisando. Eu falei, poxa, exatamente. É isso aí, meu filho. É isso mesmo. Nós estaremos sempre orando por outra pessoa. É esse o sentido, porque eu vou orar só por mim. E que um dia alguém ore pela gente quando a gente vai precisando. Mas isso, no dia do meu perrengue vai ter alguém para orar por mim. Mas é uma coisa que foi construída ali, dia a dia. Todo dia, uma oração. Até lembrei de, quando a gente fala assim, que a gente pensa que a criança não está prestando atenção no ambiente, mas ela está. Um amigo meu, ele faleceu, né? E o João escutava a gente conversar assim em casa, né? E aí quando ele ia fazer a oração de noite, aí ele falava: Papai do céu, cura o tio, porque ele tá dodó e tal. E aí ele fazia essa oração. E aí eu expliquei pra ele: o tio faleceu e tal, conseguiu. E aí eu tenho uma amiga que ela tá tentando engravidar. E aí toda vez que ele vai rezar, aí ele pergunta: mãe, já tem um bebê na barriga dela? Aí eu falo: não tem, filho. Aí ele: Papai do céu, bota um bebê na barriga da tia. Essa oração é poderosa. Toda vez ele faz isso. Pois mas é um aprendizado. Ele não faz isso da cabeça dele. Alguém convidou essa criança para fazer essa oração. Uma vez eu falei para ele uma única vez só: filho, que ela foi lá em casa conversar comigo e tal, ela estava bem triste. Aí ele perguntou, né, de mim, depois que ela saiu. Ele: mamãe, você viu que eu falei com ela hoje? Aí eu: você conversou e tal, você foi bem? Aí eu falei: ela veio conversar com a mamãe, que ela tá um pouco triste, que ela ainda não consegue ter um bebezinho na barriga dela, não deu certo, o remédio que ela tomou. Aí ele ficou, então a gente vai rezar para ela. Mas olha, como que isso, assim, você, num mundo de egocentrismo, todo mundo está preocupado consigo, você conseguir ensinar uma criança a se preocupar com a dor do outro é uma coisa muito grande, não é uma coisa pequena. E isso prepara essa criança lá para frente, né? Meu sogro era muito idoso,
desde sempre. Quando eu casei, ele já era idoso, então ele foi crescendo. Então, até a conversa sobre morte é uma coisa que tem a base da fé, tem os valores da família e que você pode conversar com crianças sobre, né? Olha, vamos para onde nas férias? Vamos ver o vovô, porque pode ser a última vez que a gente vai ver, né? As pessoas nascem, crescem, elas morrem e está chegando o tempo. Então a gente vai cultivando, vai falando. Quando o meu sogro faleceu, ele faleceu na mesma semana que a minha avó e minha outra avó tinha falecido algumas semanas antes. Então foram 3 perdas assim, numa pancada. Mas as crianças estavam tão preparadas, olha, o vovô faleceu, poxa mãe, a gente imaginava que fosse acontecer, né? Que bom que ele descansou, que bom que ele viveu tantos anos e agora ele descansou. Mas é uma conversa natural, que se você tem uma clareza da sua fé, de como as coisas acontecem, você consegue passar isso para a criança e ela vai experimentar as vivências da vida sem surpresa, sem, meu Deus, como é possível que isso aconteça? Né? Ai, morreu. Pessoas morrem. Né? Não é uma conversa mórbida, né, de ficar falando sobre isso, mas é naturalizar coisas que precisam ser naturalizadas, falar sobre nascimento, sobre morte, sobre relacionamentos. E não tem como a gente fazer isso sem intencionalidade, né? A música do Zeca Pagodinho só funciona para cantar lá, deixa a vida me levar. Mas para viver, não pode deixar a vida levar, né? Você tem que estruturar a sua família, priorizar, colocar o que realmente importa para você, fazer aquilo primeiro e as outras coisas vêm depois. E principalmente para ser mãe, porque acaba que a mãe vai trazer essa carga toda, né? A carga espiritual, a carga, o equilíbrio da família, né? Porque o marido normalmente está muito preocupado com o trabalho, com as contas e com tantas demandas que recaem sobre ele. A criança também vai ter as preocupações dela. Então, normalmente, quem vai trazer esse equilíbrio e esse clima da casa vai ser a mãe, né? Então, eu senti muito isso e por isso que eu falei que eu senti que eu precisava fazer isso. As celebrações, tem um monte de lojinha preocupada em trazer o coelhinho. A magia da Páscoa e do Natal vai estar garantida. Porque as lojas estão preocupadas em fazer isso, os colônias de férias, não sei o quê, brinquedoteca, as avós, todo mundo vai se preocupar em estar trazendo essa magia e essa lembrança. Então, o lado que a gente tem que se preocupar é o lado espiritual, é o lado moral, e são as coisas que é o ensinamento mais difícil, e que é o que ninguém vai estar dando tanto tempo e tanta atenção. Não vai. Porque é o mais difícil, é o do dia a dia, é o que... É o que vai fazer falta. É o ensinamento invisível. Sim. Né? É aquela coisa que vai ter que ser cultivada dentro de casa, que a gente não tem como falar assim, olha, atenção família, hoje estarei aqui trabalhando tal coisa com meu filho sobre... Só é visível no resultado, como ela falou, a questão da morte. Os meninos receberam super bem. Qualquer outra pessoa ia falar, nossa, que crianças evoluídas que recebem uma notícia dessa com tanta, né, paz, naturalidade. Mas é uma construção que já vem de anos invisível, né? Invisível, sim, né? essa reação diante... as crianças adoecem, como qualquer outra, né? E aí... O que a gente faz quando a gente adoece? A gente vai procurar auxílio médico, né? Mas a gente vai orar. Com certeza. A gente vai buscar a Deus, porque Deus é o Deus dos impossíveis. Ele é o Deus que faz as coisas que os homens não conseguem fazer, Ele faz acontecer. Então, a gente volta o nosso olhar para Ele. E esse ensinar no caminho, ele é uma oportunidade da gente aprender também. Né? Que na medida em que você se dedica a ensinar o seu filho, você também vai relembrar muitas coisas, você vai manter essa fé viva no seu coração. Né? Então, eu acho que cria ciclos. Tem um salmo que diz que Deus seria conhecido de geração em geração. Que uma geração contaria a outra geração as coisas grandes e maravilhosas que Deus fez. Então, eu quero garantir que eu sou a geração que está contando para o outro. Para que o meu filho, quando chegar a vez dele, ele saiba o que contar. E para que Deus não seja esquecido no meio do caminho. É isso mesmo. Que a gente tem muitas histórias de famílias que começam com avós fervorosos e terminam com netos que não conhecem a Deus. Porque no meio do caminho um elo quebrou. E eu não vou ser esse elo quebrado. Dessa conversa eu não participo. Não, é isso mesmo.
E é isso aí. Muito pessoal. legal que você trouxe essa reflexão final. Eu acho que a gente nem precisa de mais nada. E se pudesse, ficava aqui 2 horas conversando. Esse assunto não tem fim, não. Esse assunto, e aí vai emendando outros, né? Mas muito, muito obrigada por ter vindo, de verdade. A gente ficou encantada. Eu já era encantada com o seu trabalho. Apresentei para ela ficou também paquerando a tarde inteira no seu Instagram. Então, assim, a gente ficou muito feliz de você ter aceitado o convite, de ter vindo e dessa conversa maravilhosa que a gente teve. Eu fico feliz, né, lisonjeada, e aproveito para dizer a vocês assim, ó, se você for procurar o meu Instagram, você vai ver teia de aranha lá, não tem muita coisa, por causa dessa consciência de que a vida real é mais importante do que o registro dela. Né? Eu posso registrar de outras formas, mas nem tudo vai ser postado. E o tempo que eu gastava para movimentar a minha rede social era o tempo que estava faltando para eu orientar meus filhos. Então, você não vai ver muita coisa lá. É bem devagarzinho. Mas eu tenho um blog onde eu publico esses materiais temáticos no passodosmeninos.com.br. E lá tem todos os materiais, desde o primeiro que eu produzi em 2017. Nossa. O primeiro que eu produzi em 2017 é gratuito, tá? Você entra, baixa o PDF, imprime, não imprime, imprime só o que você achar. Tem uns que tem atividade, tem que não tem atividade, tem que tem dinâmica, tem para toda a família. É muito legal. Entendeu? Mas você dá uma olhada lá. O desse ano, para variar, ainda não saiu, porque a vida de mãe é uma loucura, mas ele vai sair essa semana. A gente está reeditando um que eu acho assim fantástico, que é o Devocional de Páscoa Sangue do Cordeiro, onde a gente vai explicar desde o Éden até a ressurreição qual é a história da Páscoa. Vou ficar passando lá no essa Egito, e ele foi reeditado para poder ser trabalhado com crianças menores. Então, tem ano que eu não faço, tem ano que eu republico o anterior, porque às vezes a coisa é tão intensa. Teve um que eu fiz 4 anos seguidos, porque ele ainda fluía, ainda ia. Então, são materiais que no blog, no passodosmeninos.com.br, você vai achar todos, né? Vai rolando lá o feed, é tudo de graça. E aí você não tem desculpa para não fazer, né? Quando sair esse vídeo, provavelmente já vai estar no ar, porque sai na quarta-feira. Pronto, já vai estar no meio da Semana Santa, né? Exatamente, já vai estar lá, é só pegar as atividades que já correram, conta a história ali, mas é muito legal mesmo o material. E lá no blog também vai ter alguns textos reflexivos maravilhosos, que quando vai acabar de ler já com lágrimas nos olhos. Então, eu gosto muito dos seus textos e são reflexões muito válidas, mesmo que tenha pouca movimentação. Não tem um texto por dia, mas os que estão lá são muito intensos, são muito válidos. Então, é muito importante mesmo visitar o blog, dar uma olhadinha nos textos, baixos devocionais, é tudo o pouco que faz dá de todo o coração, então é o que importa. É a forma que eu tinha de organizar as minhas ideias, era escrevendo, né? Então, acabou que durante um período da vida isso foi quase terapêutico, né? O registro da maternidade, do turbilhão e da confusão que toda mãe enfrenta. E aí, hoje tá meio... Eu não falo que é abandonado, mas tá meio devagar a coisa por lá. Mas tem muito acervo e no Instagram de vez em quando aparece alguma coisa. Vou ficar feliz se você tiver paciência de ficar lá sem a minha presença constante, né? Você ficar me vendo, não vai me ver assim. Não tem stories, colega. Olha, eu tenho 3 crianças, eu trabalho e eu não tenho uma pessoa em casa para fazer tudo, tá? Então é pancada. A vida real exige da gente presença e é muito importante que você aceite esse convite e seja presente na vida dos seus filhos. Vai fazer muita diferença para eles. Obrigada, meninas. Obrigada. Que legal. A Páscoa está chegando, mas talvez o ponto mais importante nunca tenha sido apenas o domingo, e sim o que acontece depois. Porque, no fim, os valores que nossos filhos levam para a vida não são só os que a gente explica, são os que eles veem a gente viver. Me conta aqui nos comentários, quando seus filhos crescerem, quais valores você vai deixar como herança? Então não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e seguir todas as nossas redes sociais. Quem somos nós para julgar pode? E o Diário da Capital.